A notícia começou a circular no fim da tarde, inicialmente de forma tímida, em grupos de jornalistas e produtores de conteúdo. Pouco depois, ganhou força e se espalhou pelas redes sociais. Uma nova decisão judicial teria favorecido Virginia em um ponto sensível do processo que envolve a família, criando imediatamente um clima de tensão e surpresa. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao caso, que garantiram que a decisão pegou Zé Felipe completamente desprevenido. Segundo apurações, a juíza responsável pelo procedimento teria determinado que uma das solicitações da equipe jurídica de Virginia fosse aceita, abrindo brechas que podem influenciar diretamente no andamento da disputa que já dura semanas. A medida, descrita como técnica e fundamentada, foi recebida com comemoração discreta pela equipe da influenciadora, que estaria aguardando esse desdobramento há dias. Fontes afirmam que advogados próximos dela enxergam essa vitória como um ponto de virada no caso. O que ninguém esperava era a reação imediata de Zé Felipe ao ser informado sobre a decisão. Pessoas que estavam com ele no momento relatam que o cantor ficou visivelmente abalado e irritado, classificando a notícia como injusta e alegando que a situação estava se tornando insustentável. A frase atribuída a ele, dita em tom de frustração, foi direta e forte: "Não aceito isso." A repercussão foi rápida. Assessores próximos ao cantor precisaram agir com agilidade para evitar que qualquer declaração pública fosse feita no calor do momento. Internamente, a equipe teria tentado acalmá-lo, reforçando que o departamento jurídico já avaliava maneiras de recorrer. Apesar disso, Zé Felipe teria insistido que a decisão muda tudo e que precisará repensar sua postura nos próximos passos do processo. Produtores próximos ao casal, que acompanharam de perto os últimos meses de tensão, dizem que o desgaste emocional está no limite. O clima nos bastidores teria ficado ainda mais pesado após a notícia da decisão, com pessoas próximas descrevendo o ambiente como de completo choque, especialmente porque acreditavam que a juíza fosse optar por uma linha mais equilibrada. O que se sabe até agora é que a decisão já está em vigor. E os próximos dias prometem ser decisivos para o desenrolar dessa disputa intensa, que vem mobilizando fãs, jornalistas e até profissionais do meio jurídico. Assim que a notícia da decisão judicial começou a se espalhar, familiares de Zé Felipe passaram a receber ligações e mensagens que buscavam entender o que realmente havia acontecido. A princípio, ninguém estava plenamente informado sobre os detalhes técnicos da determinação, o que aumentou ainda mais a inquietação geral. Pessoas próximas ao cantor relatam que ele preferiu não conversar com quase ninguém nas primeiras horas, mantendo-se isolado e trocando apenas mensagens com seus advogados. O pai, Leonardo, teria sido um dos primeiros a tentar contato direto, tentando acalmar o filho e entender o cenário. Apesar de não estar envolvido nos trâmites jurídicos, ele demonstrou preocupação com o impacto emocional que tudo isso está causando. Nos bastidores, comenta-se que Leonardo teme que a situação esteja ultrapassando os limites pessoais, especialmente pelo desgaste constante e pela exposição cada vez maior. Mesmo assim, ele tem evitado intervir publicamente, adotando uma postura de cautela para não pressionar ainda mais o filho. Enquanto isso, do lado de Virginia, o clima era de alívio controlado. A influenciadora, segundo fontes próximas, não teria comemorado abertamente a decisão. Pelo contrário, ela teria pedido para que toda a sua equipe mantivesse discrição absoluta, evitando qualquer manifestação que pudesse provocar ruídos ou alimentar ainda mais a rivalidade que vem se intensificando. A ordem era simples e objetiva: silêncio total. Esse silêncio, porém, acabou gerando especulações. A ausência de comentários vindos de Virginia e de sua assessoria foi interpretada por muitos como uma estratégia clara, quase calculada para não provocar reações imediatas. Do ponto de vista jurídico, a decisão representa vantagem, mas a influenciadora estaria ciente de que qualquer declaração mal colocada poderia se voltar contra ela. Assim, a postura seria de aguardar os próximos movimentos, especialmente porque espera que a repercussão diminua com o passar das horas. Enquanto isso, as redes sociais ferviam. Fãs de ambos os lados buscavam informações concretas, gerando teorias sobre o que a decisão representava e como poderia afetar o futuro das negociações. Alguns internautas afirmavam que a vitória de Virginia poderia sinalizar uma tendência da juíza, enquanto outros defendiam que a medida era apenas pontual e ainda não determinava o rumo definitivo do caso. Nos bastidores, porém, o clima era totalmente diferente. Assessores descrevem um ambiente de cautela, ansiedade e tensão acumulada. A equipe de Zé Felipe se mobilizava para preparar uma resposta jurídica sólida, enquanto advogados de Virginia avaliavam como proteger o avanço conquistado. Todos pareciam estar cientes de que a disputa estava entrando em uma nova fase, mais delicada, mais estratégica e com consequências ainda imprevisíveis. O clima entre os profissionais que atuam diretamente nesse caso se intensificou nas horas seguintes à divulgação da decisão. Tanto a equipe jurídica quanto os assessores de imagem começaram a se movimentar para ajustar estratégias, cada qual motivado por preocupações específicas. Para quem acompanha de perto, ficou claro que a decisão da juíza não apenas mexeu com a dinâmica do processo,
mas também provocou um deslocamento na postura dos envolvidos, levando todos a repensarem suas próximas ações. A equipe de Zé Felipe foi a primeira a se reunir. De acordo com relatos obtidos por jornalistas próximos ao cantor, os advogados estavam determinados a elaborar uma resposta rápida, mas cautelosa. A discussão girava em torno de encontrar brechas legais que permitissem contestar a determinação sem que isso parecesse uma atitude desesperada ou precipitada. A linha que separa uma reação firme de uma postura agressiva demais era considerada estreita demais para riscos. A pressão sobre os advogados era evidente. Dentro do escritório, a reunião se prolongou por horas, com documentos sendo revisados, pareceres analisados e possíveis contramedidas sendo debatidas. Em algum momento, segundo fontes que preferiram não se identificar, houve divergência interna sobre o tom que deveria ser adotado, enquanto alguns defendiam uma contestação mais dura. Outros acreditavam que a melhor saída seria buscar um diálogo com o outro lado, evitando um desgaste ainda maior. Do lado da influenciadora, a movimentação também foi intensa, ainda que mais silenciosa. Profissionais de comunicação que trabalham com Virgínia passaram a se organizar para garantir que a narrativa pública permanecesse neutra e discreta. O consenso era que qualquer ruído poderia soar como provocação e reacender ainda mais a revolta já demonstrada por Zé Felipe. Assim, toda a equipe se concentrou em revisar estratégias de comunicação, monitorar redes sociais e identificar possíveis pontos de desgaste. A influenciadora, por sua vez, teria participado de uma reunião restrita com seus advogados, discutindo exatamente quais serão os próximos passos. Embora tenha sido aconselhada a não fazer nenhum pronunciamento direto, ela estaria preocupada com a forma como a situação está afetando sua imagem pública. A decisão favorável gera alívio, mas também reforça a exposição que já acompanha os conflitos envolvendo seu nome nos últimos meses. Enquanto isso, em paralelo, produtores e profissionais próximos ao casal comentavam discretamente que a decisão marca um ponto de virada. Alguns acreditam que a situação está prestes a atingir um limite perigoso, onde o emocional pode superar a racionalidade. A tensão acumulada não é recente e, segundo essas fontes, já vinha se manifestando em pequenas atitudes. Olhares mais duros e afastamentos pontuais entre pessoas que antes se mantinham neutras. No ambiente digital, comentaristas especializados reforçavam que essa nova fase do processo tende a ser mais complexa. O caráter emocional de Zé Felipe, somado à postura calculada de Virgínia, cria um contraste que alimenta a narrativa e atrai constantemente a atenção do público. Cada passo, cada gesto e cada silêncio passam a ter peso. Os bastidores estão mais carregados do que nunca, e todos sabem que o próximo movimento será determinante. A frase começou como um desabafo espontâneo, mas rapidamente se transformou no centro de toda a história. Pessoas que estavam com Zé Felipe no momento em que ele recebeu a notícia afirmam que o cantor, ao ler o comunicado oficial encaminhado por sua equipe jurídica, não conseguiu conter a reação. Ele teria levantado abruptamente, deixado o celular sobre a mesa e repetido a frase em tom elevado, sem se preocupar com quem estava por perto. "Não aceito isso." O episódio ocorreu em um dos estúdios onde ele costuma ensaiar, local relativamente reservado, mas que contava naquele dia com músicos, produtores e técnicos circulando. Todos ficaram surpresos com a intensidade do momento. Não era comum vê-lo perder o controle emocional na frente da equipe, ainda mais em assuntos tão delicados. O silêncio que se seguiu ao desabafo foi descrito como imediato, quase constrangedor. A expressão de Zé Felipe, segundo relatos, misturava frustração, indignação e um cansaço visível. Ele teria caminhado pelo estúdio repetindo que a situação estava ficando fora de controle e que não esperava que a decisão da juíza pendesse tão claramente para o lado de Virgínia naquele ponto específico. Para ele, a medida fragilizava suas possibilidades no processo e colocava sua imagem em posição vulnerável. Produtores próximos ao cantor afirmam que tentaram oferecer apoio emocional, sugerindo que ele fizesse uma pausa no trabalho do dia para evitar declarações precipitadas ou atitudes que pudessem piorar o cenário. A preocupação era evidente. Qualquer palavra dita no calor da emoção poderia ser interpretada como ataque ou descaso, algo que certamente geraria repercussão imediata nas redes sociais. Apesar do estresse, uma das prioridades da equipe naquele momento foi impedir que qualquer registro, áudio ou vídeo, do desabafo se espalhasse. O receio era compreensível, o ambiente era informal e qualquer pessoa presente poderia, mesmo sem intenção maliciosa, registrar a cena e acabar criando uma crise ainda maior. Por isso, celulares foram recolhidos ou mantidos sob supervisão por alguns minutos, até que a situação se estabilizasse. O cantor teria passado o restante daquela tarde em reuniões com seus advogados, ainda que visivelmente abalado. Pessoas que participaram do encontro afirmam que ele manteve o tom firme, repetindo que não estava disposto a aceitar a decisão sem contestação imediata. A equipe jurídica, por sua vez, precisou agir com cuidado, explicando os limites do procedimento e as possíveis consequências de reações precipitadas. Enquanto isso, a frase começou a circular internamente entre produtores, assessores e colaboradores.
Não demorou para chegar a jornalistas especializados que começaram a montar a narrativa do que teria acontecido, ainda sem confirmação oficial, mas com detalhes suficientes para chamar a atenção. O momento de explosão de Zé Felipe marcaria não só o início de uma crise emocional, mas também a abertura de um novo capítulo nessa disputa, indicando que os próximos passos serão ainda mais delicados. Assim que os primeiros relatos do desabafo de Zé Felipe começaram a circular, mesmo que de forma indireta, o impacto nas redes sociais foi imediato. Fãs do cantor, que acompanham cada movimentação do caso com atenção quase jornalística, reagiram com indignação à decisão. Comentários começaram a se multiplicar rapidamente, com questionamentos sobre a imparcialidade do processo, críticas à juíza e mensagens de apoio ao artista, que se via novamente no centro de uma tempestade pública. Nas primeiras horas, a hashtag com o nome do cantor começou a subir organicamente, impulsionada por perfis de fãs, páginas de entretenimento e influenciadores que se especializam em comentar disputas de celebridades. Muitos internautas pediam justiça e cobravam que a equipe jurídica dele respondesse com firmeza, enquanto outros condenavam o excesso de exposição, afirmando que o caso já estava passando dos limites do aceitável. Do lado de Virgínia, a movimentação também foi intensa. Fãs da influenciadora comemoravam discretamente a decisão, afirmando que ela merecia um momento de alívio após meses de ataques constantes. Entretanto, assim como sua equipe, a maioria preferiu manter postura mais contida, evitando comentários diretos sobre a reação de Zé Felipe ou sobre o teor da decisão judicial. Ainda assim, alguns perfis mais inflamados acabaram alimentando a polarização. A divisão entre os dois grupos ganhou força ao longo do dia. Especialistas em comportamento digital observaram que a disputa já não era mais apenas jurídica ou familiar. Ela havia se transformado em um embate entre comunidades inteiras. Cada lado estava engajado na construção de narrativas próprias, o que é comum em casos envolvendo figuras públicas de alto alcance. No entanto, o que chamou a atenção de analistas foi a velocidade com que essa polarização cresceu. Páginas de fofoca também alimentaram a psicosfera. Publicações com títulos chamativos começaram a detalhar, ainda que sem confirmação, o momento exato em que Zé Felipe teria dito não aceito. Outras páginas tentavam decifrar o que a decisão significava em termos práticos, trazendo advogados e especialistas para comentar o assunto, o que apenas aumentou a comoção. Fontes próximas ao cantor afirmam que ele estava ciente da repercussão, mas evitou acesso prolongado às redes sociais naquele dia, justamente para não se deixar influenciar por comentários que pudessem aumentar ainda mais seu desgaste emocional. A recomendação de sua equipe era clara: manter distância, focar nas medidas jurídicas e evitar qualquer manifestação até que a estratégia de resposta estivesse estruturada. Enquanto isso, a equipe de Virgínia monitorava constantemente o tráfego digital. A influenciadora, mesmo mantendo silêncio público, teria sido alertada sobre a crescente polarização. Ela estaria preocupada com o impacto disso na sua imagem e também com a pressão que essa exposição coloca sobre todos os envolvidos, sobretudo porque sabe que qualquer atitude sua pode ser interpretada de maneira amplificada. A situação, que já vinha se desenrolando há semanas, atingiu um novo patamar. A disputa agora ocupa de forma total o espaço digital, mobilizando milhares de pessoas e criando uma atmosfera difícil de controlar. A noite mal havia começado quando a equipe de Zé Felipe convocou uma reunião de emergência. O encontro ocorreu de forma presencial para parte dos profissionais e por chamada remota para outros, incluindo advogados, assessores de crise, produtores e pessoas diretamente envolvidas na gestão da imagem do cantor. A decisão de reunir todos tão rapidamente não veio apenas pela pressão emocional causada pela reação do artista, mas pela constatação de que o cenário havia mudado radicalmente desde a divulgação da decisão da juíza. A tensão era perceptível desde o primeiro minuto. Os advogados entraram já com uma postura firme, carregando documentos impressos, pareceres comparativos e possíveis interpretações jurídicas da decisão. A preocupação central era simples, mas profunda: se a decisão representava apenas um ponto técnico favorável a Virgínia, ou se indicava uma mudança real de direção no processo que poderia culminar em novas derrotas para o cantor. Em situações como essa, cada detalhe pesa, cada linha do despacho judicial pode ganhar peso desproporcional. No início da reunião, um dos advogados mais experientes fez questão de esclarecer tudo com precisão técnica. Ele apresentou trecho por trecho da decisão, detalhando o que havia sido aceito, o que não havia sido analisado e quais pontos poderiam ser contestados em caráter urgente. A explicação não era apenas uma orientação, mas uma tentativa de conter as emoções da equipe, que já chegava ao encontro com a sensação de que todo o cenário estava desfavorável. Zé Felipe participou dos primeiros minutos, mas estava claramente abalado. Relatos internos afirmam que ele passou parte do tempo mexendo as mãos, caminhando de um lado para o outro e demonstrando dificuldade para manter foco nos detalhes técnicos do processo. Em determinado momento, teria interrompido um dos advogados, reforçando com irritação que o ponto não era apenas jurídico, mas emocional e público. "Não posso deixar isso virar uma narrativa contra mim", teria dito.
apontando para a tela onde o despacho estava sendo exibido. A equipe de gestão de imagem concordou. Para eles, o maior risco não estava apenas na decisão judicial, mas no fato de que a repercussão havia escapado do controle. O desabafo de Zé Felipe, embora não registrado oficialmente, já circulava em bastidores e entre profissionais do meio artístico. A simples divulgação de que ele teria reagido com a frase "não aceito" já havia produzido ruído suficiente para forçar uma revisão completa na estratégia de comunicação. Um dos assessores mais próximos sugeriu que o cantor publicasse uma nota breve, objetiva e neutra, afirmando que respeitava o processo e que sua equipe estava avaliando os próximos passos. Contudo, essa alternativa foi rejeitada quase imediatamente pelos advogados, que argumentaram que qualquer manifestação pública poderia ser interpretada como descontentamento com a atuação da magistrada, algo que poderia dificultar medidas futuras. O clima, que já era tenso, se intensificou. Assim, chegou-se ao consenso de que seria adotada uma estratégia mais discreta, silêncio absoluto nas redes sociais por pelo menos 24 horas, enquanto a equipe preparava um documento mais sólido para apresentar ao tribunal. Paralelamente, os produtores propuseram que Zé Felipe se afastasse temporariamente de compromissos públicos, inclusive gravações e participações que já estavam programadas. O receio era que a instabilidade emocional pudesse resultar em declarações espontâneas e prejudiciais. Do outro lado, embora a equipe de Virgínia não estivesse presente, obviamente, todos sabiam que ela também estava se movimentando. Informações indiretas apontavam que seus advogados tinham celebrado a decisão de forma reservada e trabalhavam para garantir que nenhum deslize público fosse cometido por parte dela ou de sua equipe. Isso criava um contraste que, de acordo com analistas internos, poderia ser prejudicial para Zé Felipe. Enquanto ele estava sendo visto como alguém incapaz de controlar suas emoções, Virgínia apresentava a imagem de alguém estrategicamente estável. A reunião então tomou outro rumo. Tornou-se inevitável discutir o impacto social da disputa. Um dos consultores levantou a questão de que a internet estava criando uma polarização que já não era mais controlável. Embora isso fosse esperado, a intensidade com que os fãs estavam reagindo surpreendia até os mais experientes. Muitos já começavam a afirmar que a decisão judicial provava uma suposta vantagem de Virgínia, enquanto outros acreditavam que Zé Felipe estava prestes a sofrer uma sequência de derrotas. Foi nesse momento que um dos advogados, considerado um dos mais pragmáticos, trouxe o ponto que ninguém queria ouvir. A decisão poderia, sim, alterar o rumo do processo. Nada definitivo, nada absoluto, mas suficiente para impactar os próximos passos. Isso fez com que todos os presentes voltassem a ficar em silêncio por alguns instantes. Zé Felipe, que até então havia tentado manter certa postura, sentou-se e permaneceu alguns segundos olhando fixamente para a mesa. A frase, segundo testemunhas, foi dita de forma mais calma, porém carregada de resignação. Se isso mudar o final, vai ser difícil. A equipe tentou tranquilizá-lo, mas estava claro que a confiança dele havia sido abalada. A reunião se estendeu por longas horas, avançando madrugada adentro. As discussões envolveram alternativas jurídicas, possíveis estratégias de contenção, análise de movimentações de redes sociais e até cenários financeiros, caso a disputa se prolongasse em termos de danos à imagem. Para todos ali, a impressão era a mesma. A decisão daquela tarde havia alterado profundamente a base da disputa. No encerramento, cada setor recebeu tarefas específicas. Os advogados preparariam a contestação, os produtores garantiriam o afastamento de compromissos públicos e a equipe de imagem elaboraria uma estratégia de longo prazo, caso a disputa assumisse proporções ainda maiores. Todos deixaram a reunião exaustos, cientes de que a fase mais delicada do conflito havia apenas começado. A manhã seguinte, a reunião de emergência começou com um silêncio estranho, quase pesado. Ninguém da equipe havia dormido direito, e o próprio Zé Felipe acordou muito antes do horário habitual. Segundo pessoas próximas, ele teria passado a noite em claro, reavaliando a situação repetidamente, tentando entender em que ponto o conflito havia se tornado tão grande. A frase dita no dia anterior, "não aceito", ainda ecoava não apenas internamente, mas na mente de todos que participaram da reunião. Ainda nas primeiras horas do dia, os advogados retomaram contato com o cantor. Era preciso revisar o plano delineado pela equipe e alinhar uma resposta jurídica concreta. Um dos advogados mais experientes, responsável pela parte técnica do caso, pediu para que ele estivesse completamente focado, pois a contestação exigiria detalhes minuciosos e explicações precisas sobre o que estava em jogo. Para Zé Felipe, este era mais um dia emocionalmente desafiador. A equipe jurídica trabalhava intensamente na elaboração de um documento robusto, capaz de demonstrar à juíza que a decisão anterior não apenas prejudicava o cantor, mas também poderia abrir precedentes que distorciam o cerne do processo. Vários pareceres estavam sendo anexados, incluindo análises de especialistas externos que haviam sido consultados de última hora.
E isso mostrava o grau de preocupação da equipe. Era preciso apresentar não apenas argumentos, mas uma argumentação impecável. Enquanto isso, nos bastidores de Virginia, o movimento era o oposto em tom, mas igual em intensidade. A influenciadora teria sido aconselhada a evitar qualquer exposição pública naquele dia. Sua equipe, extremamente alinhada com os advogados, considerava perigoso reforçar a narrativa de que ela estava comemorando uma vitória, já que isso poderia alimentar ainda mais a polarização crescente. Por isso, o foco estava em duas frentes: manter silêncio absoluto e monitorar cada menção sobre o caso nas redes sociais. Os produtores próximos ao casal afirmaram que, apesar da postura pública calma de Virginia, ela também estava apreensiva. Não havia garantia de que a contestação de Zé Felipe seria rejeitada. E mais do que isso, havia preocupação sobre como novos desdobramentos poderiam afetar a imagem da influenciadora, que vinha sofrendo ataques constantes. A vitória judicial recente poderia facilmente se transformar em um efeito reverso se a narrativa pública escapasse do controle. Nas primeiras horas da tarde, um dos advogados responsáveis pela parte estratégica de Zé Felipe trouxe uma novidade. Havia surgido a possibilidade de anexar documentos adicionais, ainda não utilizados no processo, que poderiam fortalecer o pedido de reconsideração. Esses documentos teriam sido levantados nos últimos meses, mas considerados sensíveis demais para serem apresentados sem necessidade. Agora, porém, o cenário era completamente diferente. Esse ponto gerou a maior discussão do dia. A equipe estava dividida entre usar os documentos imediatamente ou aguardar um momento mais oportuno. Havia riscos claros. A juíza poderia interpretar a apresentação tardia como uma tentativa de reverter um cenário emocional e não jurídico, e isso poderia prejudicar a credibilidade da defesa. Em compensação, deixar de apresentar o material naquele momento poderia resultar em danos irreversíveis ao caso. Zé Felipe, pressionado, participou dessa decisão. Afinal, os documentos em questão envolviam detalhes pessoais que ele preferia não expor publicamente, ao menos não naquele estágio. Mas a situação havia se agravado. A expressão do cantor, segundo um dos assessores que estava na sala, mudou completamente quando os documentos foram mencionados. Ele sabia o peso que carregavam e até onde poderiam ir caso fossem expostos. Após quase 2 horas de debate intenso, a decisão foi tomada. Os documentos seriam anexados, porém apenas parcialmente. Os advogados iriam selecionar os trechos que realmente influenciavam o ponto específico da decisão que favoreceu Virginia, evitando exposição desnecessária. Essa solução não agradou totalmente nenhum dos lados, mas foi considerada a alternativa mais segura naquele momento. Enquanto isso, nas redes sociais, o ambiente continuava fervendo. Fãs já especulavam sobre novas movimentações legais, sugerindo que o cantor estava preparando um contra-ataque. Páginas de fofoca começaram a publicar informações preliminares, indicando que novos documentos estavam sendo preparados, embora ninguém soubesse exatamente do que se tratava. Bastou isso para que teorias surgissem em todo tipo de fórum, aumentando ainda mais a pressão sobre os envolvidos. Um dos assessores de imagem reforçou à equipe que seria fundamental manter Zé Felipe afastado das redes durante esse período. Ele estava vulnerável emocionalmente e qualquer deslize poderia criar um novo problema a ser administrado. A recomendação foi acatada. Embora o cantor não estivesse completamente confortável com a ideia, ele se sentia pressionado, quase sufocado pelo silêncio que era obrigado a manter. Já no final da tarde, os advogados finalizaram a contestação. O documento, revisado diversas vezes, foi enviado ao tribunal. Agora, restava aguardar a movimentação da juíza, que poderia responder em poucos dias, ou apenas após uma nova análise preliminar. O clima de incerteza era absoluto. Zé Felipe terminou o dia exausto. Pessoas próximas garantem que ele evitou falar até com familiares. As horas seguintes, segundo relatos, foram marcadas por longos períodos de silêncio, alternados com mensagens curtas trocadas com a equipe. Ele sabia que havia tomado uma decisão arriscada ao autorizar o uso dos documentos. Agora, só restava esperar. Mesmo assim, uma coisa era clara para todos os envolvidos. Independentemente da resposta que viria da juíza, a disputa jamais voltaria ao ponto em que estava antes. Havia uma nova linha traçada, emocional, jurídica e pública, que marcava o início de uma fase mais tensa, mais arriscada e muito mais delicada.